Olá, estudantes! Boas-vindas a esta aula explicativa magistral, onde a gente vai explorar de forma bem imersiva o universo da flauta doce contralto. Pensando principalmente em quem está dando os primeiros passos, o nosso grande objetivo hoje é mapear toda essa jornada de aprendizado. Sabe, desde a emissão daquela primeiríssima nota mais hesitante até chegar no momento incrível de tocar em uma harmonia perfeita com outras pessoas. É um caminho que leva tempo, claro, mas a recompensa é indescritível. Bom, para começar, vamos mergulhar de cabeça nesse lembrete que é absolutamente crucial. Dominar um instrumento significa entender que a dificuldade no começo é super normal. A excelência musical exige níveis gigantescos de paciência e persistência. Todo mundo erra no começo. O erro é literalmente parte do pacote. Então a melhor coisa a fazer é respirar fundo e abraçar a repetição como a melhor aliada nos estudos. Combinado? E aqui temos o roteiro para a nossa explicação de hoje. A gente vai construir isso passo a passo, passando por conhecendo a flauta contralto, o aperfeiçoamento da postura, a arte da respiração, os segredos da digitação e afinação e, para fechar com chave de ouro, o poder da prática em grupo. Então vamos lá. Ponto 1. Conhecendo a flauta contralto. Olha só que interessante essa diferença visual. A flauta doce contralto tem basicamente o dobro do tamanho de uma flauta soprano padrão. E o que isso significa na prática? Essa caixa de ressonância maior dá para contralto um som muito mais grave, aveludado e incrivelmente agradável de se ouvir. Agora, o grande pulo do gato aqui é a diferença na afinação. Enquanto na flauta soprano, tampar todos os furos produz um dó, na contralto, fechar todos os orifícios vai gerar um fá. Isso quer dizer que quem está fazendo a transição de uma flauta para outra precisa dar um reset na leitura e acostumar o cérebro com essa nova fundação tonal. É como aprender um novo dialeto. Seguindo em frente, ponto 2. Aperfeiçoando a postura instrumental. De nada adianta um instrumento maravilhoso sem uma fundação física sólida, certo? Essa imagem ilustra exatamente a posição sentada perfeita, coluna super reta, cotovelos soltos e levemente afastados do tronco, e o instrumento posicionado num ângulo de exatos 45 graus. E a regra de ouro inquebrável é: a gente leva o instrumento até a boca, e nunca ao contrário. E tem algumas regras que não têm exceção de jeito nenhum. A mão esquerda fica sempre na parte de cima e a direita na de baixo. Os dedos precisam ficar super relaxados, formando uma espécie de letra C. E repare nisso, a flauta se apoia em apenas 2 pontos, o polegar direito e o lábio inferior. É exatamente por isso que a mão direita não pode sair da flauta em momento algum, senão o instrumento simplesmente cai. Outra regra que pega muito iniciante de surpresa, mas que salva a qualidade do som, é estritamente proibido morder a flauta. Se os dentes estão encostando no bocal, é um sinal claríssimo de que o instrumento está na altura errada. Fazer isso vai arruinar completamente a embocadura. Maravilha! Postura ajustada. Ponto 3. A arte da respiração. Vamos dar uma olhada no verdadeiro motor do nosso som. Aqui a gente vê o diafragma com esse formato curioso de paraquedas e os músculos intercostais. É esse maquinário do nosso corpo que garante uma respiração controlada e relaxada. E a mecânica da expansão e contração da cavidade torácica é fascinante. Entender isso é vital, porque não usar o diafragma direito é a causa número 1 que impede a galera de conseguir tocar aquelas frases longas, bonitas e sem interrupções. E falando nisso, respirar tocando não é um evento aleatório. A gente precisa aproveitar cada pequena pausa, cada silêncio na partitura, para inalar uma quantidade de ar que seja cirurgicamente proporcional ao tamanho da próxima frase musical. É calcular o fôlego sob medida. Tudo certo com o ar? Então, ponto 4. Digitação e afinação. Com esses diagramas de digitação, a gente mapeia os orifícios. A lógica de qual dedo usar é bem parecida com a da soprano, mas, como a gente viu, a afinação em Fá da contralto exige muita atenção aos detalhes. Cada nota nova precisa ser memorizada com muito cuidado. E aqui vai uma dica técnica de ouro. As notas da região média, como Dó, Ré, Mi, Fá e Sol, vão cobrar de quem está tocando uma pressão de ar um pouquinho mais firme. Sem esse suporte a mais de ar, a afinação cai e o som fica instável. Só para dar um contexto histórico rápido, antes da gente focar no grupo, é incrível notar que a flauta doce viveu seu auge no período barroco. Nessas cortes riquíssimas, os músicos tocavam peças de câmara de uma complexidade absurda, puxando o instrumento ao limite da técnica e agilidade. O que nos leva perfeitamente ao nosso último e mais empolgante tópico. Ponto 5. O poder da prática em grupo. Olha que filosofia fantástica que a gente tem nesse material.
Aprender flauta não foi feito para ser uma jornada solitária no quarto. É uma experiência pensada para ser congregadora, social, divertida de verdade. É sobre fazer som junto. Mas para que um grupo toque bem sem virar uma bagunça estressante, a turma precisa seguir estes passos à risca. Começar sempre bem devagar, quebrar a música em pedaços pequenos e, o mais importante, ouvir profundamente quem está tocando do lado. É a escuta ativa que cria a sincronia. E quando a gente encara uma partitura várias vozes, como esse arranjo lindo de Scarborough Fair, a mágica acontece. É aqui que postura, respiração, digitação e aquela escuta em grupo se fundem perfeitamente em uma música real e super emocionante. É o ápice do estudo. O aprendizado nunca para. Ao abraçar a persistência, enfrentar as dificuldades iniciais e contar com a força do grupo, fica a reflexão. Quais serão os próximos desafios e os palcos incríveis que a dedicação de hoje vai proporcionar no futuro? A resposta está na prática diária. Bons estudos e até a nossa próxima explicação.